O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos, de barco, para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste encontro da Eucaristia, aprendemos a grande lição. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. Meus queridos irmãos e irmãs, vocês que estão acompanhando a liturgia dominical, lembra muito bem que no domingo passado, os discípulos foram enviados de 2 a 2 para pregar a conversão e curar os doentes. E não podemos esquecer que Jesus deu algumas recomendações de levar somente o necessário: sandálias nos pés e um cajado. O restante tudo providência divina, porque os missionários, eles anunciam Jesus Cristo, e por anunciar Jesus Cristo, essa boa notícia, Deus concede para eles o entusiasmo, a alegria, as graças e muitas bênçãos. Hoje, nós ouvimos o Evangelho, que é a continuação de São Marcos, capítulo 6, agora versículo 30 a 34, nos apresenta o retorno dos discípulos. E os discípulos voltam empolgados com a missão, entusiasmado e com desejo de partilhar com o Mestre Jesus tudo o que tinham feito e realizado. Eles fizeram com que o nome do Senhor fosse propagado. E nós vimos que Jesus os convida a ir com Ele para um lugar isolado, para o deserto, para descansarem um pouco. É interessante, meus queridos irmãos, os discípulos, Jesus pede depois da missão para que entrem na barca, atravessem o mar e possam ir para um lugar deserto e descansar.
Meus queridos, Jesus tem critérios que não correspondem, meus amados, com os critérios da sociedade. Os critérios da sociedade é de eficácia e de cumprir meta. É obrigado a cumprir metas. Para Jesus, os apóstolos não eram máquinas, robôs. Em primeiro lugar, são pessoas humanas que necessitam de serem tratadas como tal. Porque, meus queridos irmãos, essa doença, entre aspas, do martismo, que vem de Marta, pessoas que mergulham somente no trabalho, negligenciando a melhor parte, que é estar com Jesus Cristo, deve ser levada a sério por nós que somos cristãos. A nossa vida deve ser uma vida de oração e trabalho, e nunca ao contrário, de trabalho e oração. É assim que o Senhor nos ensina. E nós sabemos, meus queridos irmãos e irmãs, que é no silêncio, no deserto, é lá no silêncio, no nosso silêncio interior, que Deus fala melhor ao nosso coração. Não é no barulho, no ruído, é no silêncio. Tirar um tempo, meu amado, para si mesmo, não é fugir dos compromissos. Não é fugir dos compromissos, mas sim poder pensar e avaliar a sua caminhada, a sua vida. É aproveitar para rezar um pouco, calar, silenciar, pensar em si, pensar em outros ideais. Pois quem não sabe calar, não sabe dialogar. Somente quem conhece a beleza do silêncio, dentro e fora de si, é capaz de viajar no seu próprio mundo interior, aventurar-se no Espírito Santo. É no silêncio que nós ouvimos a voz da natureza, a voz do nosso próprio eu e de Deus. O silêncio é o que aproxima os homens, que o ruído separa. Como também é o caminho da nossa própria compreensão interior. É pelo silêncio que nós encontramos a nós mesmos. Quem não sabe silenciar, não se encontra jamais. São pessoas problemáticas. E Jesus viu que havia uma grande multidão sem pastores. E o que ele fez foi ensiná-las. Então o silêncio é para nós nos encontrarmos conosco mesmo. Há pessoas que vivem divorciadas de si mesmas, porque nunca fazem em si o silêncio. O silêncio não é apenas, meus queridos irmãos, a ausência de palavra ou ruído, mas ao contrário, é um valor que edifica o nosso mundo interior. Encontramos o caminho para a paz, para a sabedoria, para perdoar e, acima de tudo, para amar. Isso tudo acontece no silêncio. Uma questão que me vem à mente é como aproveitamos as nossas folgas, como vivemos e nos comportamos aos domingos, que domingo é dia santo para nós que somos cristãos. Domingo é o dia do Senhor,
que nos quer todos reunidos para participar da Eucaristia, ouvir a palavra e celebrar a vida. É o dia de cada cristão, de se revigorar as suas forças físicas e espirituais. Domingo é o dia do descanso, um direito que é a expressão de justiça social, que possibilita a convivência com a família e com a comunidade. O domingo é, enfim, o dia da vida, dia da festa, dia da alegria, dia da família, dia da comunidade cristã. Domingo, meu querido irmão, minha querida irmã, não é feriado, mas é um dia santificado. No feriado, cada um faz o que quer. No domingo, deve fazer o que Deus quer. No feriado, cada um faz o que quer. No domingo, deve-se fazer o que Deus quer. Esse é o sentido verdadeiro do terceiro mandamento da lei de Deus: guardar e santificar o dia do Senhor. Sabe, meus queridos irmãos, atualmente, alguns cristãos, para eles o domingo é apenas um final de semana. E as pessoas vão para os ranchos, as pescarias, para os shoppings, ficam o dia inteiro em casa de perna para o ar, descansando, e se fecham em si mesmos, dificultando a abertura para Deus, para os irmãos, porque ainda não entendeu que o domingo não é dia de folga, é dia do Senhor. E é somente no Senhor que nós descansamos. Sabe, meus queridos, uma sociedade consumista como a nossa, ela elimina o direito da dignidade humana. Não pode organizar-se apenas em função do lucro. Ela precisa olhar para os nossos direitos, a nossa dignidade enquanto pessoa humana. Nós necessitamos do dia para nos descansarmos. Todos nós necessitamos de descanso. Isso é palavra de Deus, é o que nós ouvimos hoje. É necessário o descanso, é necessário ir para outra margem e descansar. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, é importante valorizar a celebração da Eucaristia, a Santa Missa, porque é um encontro com Deus e com os irmãos e irmãs. Para reproduzir em nós os traços do bom pastor que é Jesus, e ter compaixão diante da miséria humana, temos que ser, antes de tudo, ovelhas obedientes ao pastor. As pessoas que vivem segundo os valores do mundo, colocando a sua felicidade somente nas coisas do mundo, são pessoas insatisfeitas, porque na verdade todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, até o ateu, e só podem ser satisfeitas plenamente em Deus as pessoas que estão abertas ao infinito, isto é, abertas a Deus. Somente quem coloca a sua felicidade nos valores eternos
encontra em Deus a sua plena satisfação. Então, meus queridos irmãos e irmãs, hoje o Senhor vem falar para os seus discípulos da importância de entrar na barca. A barca, como o padre já ensinou, e vocês já sabem, é a mais forte, a barca é a igreja. A barca é a que bom, então nunca mais esqueça, a barca é a igreja. Então Jesus convida para entrar na barca e atravessar para o outro lado da margem. Se você está na barca, que é a igreja, pode vir as tempestades, o mar pode ficar enfurecido, as ondas podem ser violentas, mas você terá sempre a segurança que é nosso Senhor Jesus Cristo, porque as suas ovelhas foram capacitadas por Ele. É Jesus que nos capacita. O discípulo, meu querido irmão, é convidado por Jesus a ir com Ele para um lugar isolado. Não é para ir sozinho, é para ir com Jesus. O discípulo é tão amigo do Mestre que até no seu descanso precisa estar com o Mestre. Deu para entender? Nós não separamos de Jesus, nós não descansamos fora de Jesus, nós descansamos com Jesus. É ao lado de Jesus que o verdadeiro discípulo deve estar, é ao lado de Jesus. Quando o discípulo foi chamado e eleito, foi por Jesus. Quando foi enviado em missão, quem o enviou foi Jesus. Quando saiu para anunciar o Evangelho, a mensagem do reino, o fez em nome de Jesus Cristo. E agora mesmo, na hora de descansar, o discípulo deverá fazê-lo ao lado de Jesus. Sabe, meus queridos, a sociedade prega que para você descansar é preciso relaxar ou consumir, como o padre já falou, ou viajar. Você pode até achar que descansou porque saiu um pouco fora da rotina, mas a maioria das pessoas voltam para casa estressadas, fatigadas e muito mais cansadas, porque elas não levaram o tesouro principal para o seu descanso, que é Jesus Cristo. Então, meus amados, não sejam cabeça dura. Domingo é o dia do Senhor, é um dia santificado. É o dia em que nós somos chamados a descansarmos na pessoa dEle. É Ele que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados do peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. É Jesus. Fora dele nós não descansamos. Nós só vamos descansar se nós estivermos com Jesus, o bom pastor, aquele que cuida das suas ovelhas. E Ele quer que as suas ovelhas estejam bem descansadas para propagar
a mensagem do reino. Ele quer que suas ovelhas estejam bem alimentadas para que possam propagar o evangelho da vida. Porque na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, São Paulo nos diz que Ele nos criou em si um homem novo, estabelecendo a paz. Então, na pessoa de Jesus, nós somos renovados, revigorados a cada dia, somos esse homem, essa mulher novos. E para quê? Para estabelecer a paz. Então, é na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, é Ele que nos fortalece, porque Ele escuta a nossa voz. O bom pastor escuta e conhece muito bem as suas ovelhas. O mercenário ou o falso pastor não está interessado nas ovelhas. Eles querem usar das ovelhas, fazer das ovelhas objeto para os seus próprios prazeres. Numa sociedade consumista, é isto que acontece com os trabalhadores. Para ganhar tão pouco, precisa trabalhar muito. E se nós, cristãos, não lutarmos pelos nossos direitos, iremos perdendo aos poucos aquilo que foi conquistado. Porque existem mercenários interessados nestas ovelhas, as ovelhas de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos e irmãs, algo nós temos que ter claro na nossa mente. O resultado da ação missionária não se dá graças ao profissionalismo do discípulo. Por mais que eles foram capacitados por Jesus, mas não é por causa do seu profissionalismo, porque falou bem. Não, nada disso. A graça dá através do bom pastor, através do Espírito Santo que habita em nós e que vai suscitando dentro dessas ovelhas prediletas do Senhor a sabedoria para entendermos e vivermos melhor os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós vamos navegar pelo mundo, mas sempre sendo orientados pelo bom pastor, que é Jesus Cristo. Então, aquele que aprende com Jesus pode estar no mar bravio, vivendo por tempestades, que ele vai lembrar dos ensinamentos e vai acalentar o seu coração e poder atravessar toda essa situação. Vai atravessar cantando e louvando devido às maravilhas que o bom pastor nos ensinou. Então, meus queridos irmãos e irmãs, o amor de Deus é tão grande por cada um de nós, que nós vimos que Ele também, que aquela multidão que o conhecia, foram a pé. E chegaram primeiro no local, antes dos discípulos. E quando Jesus viu, ele sentiu compaixão. Ele se colocou, compaixão não é ter dó não, viu? Entendeu? Não é ter dó do outro. Compaixão é colocar-se no lugar do outro. Jesus viu e disse: são como ovelhas sem pastor. Ele vê um povo desorientado,
sem referência nenhuma. E aí Jesus começou a ensiná-las. Aí Jesus foi com os seus, e a multidão depois voltou para casa, porque estava preenchida da graça do bom pastor. Elas ouviram, entenderam e puderam voltar para as suas atividades alegres e felizes e anunciando a boa nova, que sempre será Jesus Cristo na vida das suas ovelhas. Amém.